Começa agora o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, mentor e especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre marcas, patentes, direitos autorais, desenhos industriais, isso que tem incomodado muitas pessoas no mercado de maneira geral. Você que é criativo, você que tem a sua empresa, o seu nome, a sua marca, tem que se proteger. E tenho o prazer de receber hoje em nosso programa Luísa Caldas, que é diretora justamente da empresa que ela executa, que desenvolve, que é a Unielas, Marcas e Patentes. Seja muito bem-vinda, Luísa, em nosso programa. Muito obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre propriedade intelectual, porque a maioria dos empresários tem muita propriedade intelectual, porque o brasileiro ele é de natureza uma pessoa criativa. O povo brasileiro é um povo muito criativo. E a propriedade intelectual, se ela for utilizada de uma forma inteligente e estratégica, ela vem com certeza agregar muito valor aos empreendimentos, seja de qualquer natureza. Muito bem. Eu gostaria inicialmente que você falasse um pouquinho, Luísa, sobre a empresa Unielas. O que é Unielas? Marcas e patentes? Como é que essa empresa é um sonho? Você foi enveredando por esse caminho? Como é que você chegou nesse campo e tratando de um assunto tão importante, tão necessário para o mundo atual? É um prazer falar da Unielas. Vamos lá. Eu já sou profissional em propriedade intelectual já há 23 anos. Né? Comecei com 22 anos nesse ramo, comecei praticamente junto com a lei de propriedade intelectual, porque a lei de propriedade intelectual no Brasil, ela surgiu em 96. O que a gente já tinha na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil a gente ainda não tinha uma legislação mesmo concreta que ajudasse os empresários nessa questão. Então eu praticamente nasci com a lei, me aprofundei, trabalhei com isso a vida toda, e a Unielas foi uma empresa que surgiu já há quase 10 anos, justamente para dar mais humanização aos atendimentos. Por quê? Porque como a gente trabalha basicamente com empresários, com empresas, enfim, as empresas tinham muita dificuldade até mesmo de mostrar os seus projetos, de falar o que estão fazendo, quais são as novas marcas e de entender de forma objetiva de que forma toda essa propriedade intelectual poderia ajudá-los. E com essa humanização que a gente costuma falar, que a gente não acredita mais no B2C nem no B2B, a gente acredita no B2H, né? Que é business para humanos. Porque se você vende para a empresa ou se você vende para uma pessoa física, você está se comunicando com uma pessoa que precisa entender o que você faz e você precisa ter uma audição aguçada para você entender o que ela precisa, para que você apresente as soluções que ela precisa. E a Unielas é justamente esse tipo de empresa. A gente não tem telemarketing, a gente não tem absolutamente nada disso. Atende uma necessidade, mesmo porque marcas e patentes, né, é uma necessidade, mais do que apenas um luxo, um requinte, né? Sim. Qual o benefício que tem, já que você lida com isso pela Unielas, qual o benefício que tem uma pessoa quando observa justamente a ideia de registrar, de ter uma patente registrada, de registrar a sua marca, registrar o seu produto? Vamos lá. Por que isso é importante? Por que isso é necessário? Tá, vamos lá. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa atentar é o mundo que a gente vive hoje, tá? Quando a gente começa a retroagir um pouco no tempo, Reinaldo, e você vai concordar comigo, você lembra quando a gente não tinha as redes sociais e acontecia de uma empresa no mesmo ramo de atividade com a mesma marca existir no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra em Minas, cada um tinha os seus clientes, ninguém brigava com ninguém, e ok, né? Só que hoje não. Hoje nós temos aí as redes sociais onde as pessoas interagem, as marcas interagem com as pessoas e assim, a gente tem assim uma fluência de informações muito mais rápidas do que a gente tinha antigamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma academia
né, de ginástica em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Geralmente as pessoas quando vão na academia, elas marcam, faz lá o treino e marcam no Instagram, marca daquela academia. Sim. Só que se você tem várias academias com a mesma marca, a probabilidade do seu cliente que está aqui em São Paulo marcar a academia de Minas, por exemplo, é muito grande. Aí você já começa a ter essa confusão, essa concorrência desleal de marcas. Eu vou mais longe. Vamos supor que alguém faça uma reclamação da sua marca. As redes sociais, para reclamação, é uma coisa absurda, né? Quando sai uma reclamação nas redes sociais, ou quando algum cliente está pesquisando sobre a sua marca nas redes sociais, ela vai direto nas reclamações, que ela não quer errar. E vamos supor que tem uma reclamação da sua marca lá nas redes sociais. Só que na vida real... No sentido de que eu estou usando uma marca já existente, é isso? Não, eu vou falar no sentido mesmo de cliente. Vamos supor que eu quero... utilizar o serviço de uma academia, tá? E aí eu vou pesquisar se aquela academia é boa, enfim, se atende os requisitos que eu quero. Se eu chego lá nas redes sociais, tem uma reclamação lá, eu já vou para outra, vou procurar uma outra. Sim. Porém, acontece que muitas vezes a reclamação não está acontecendo com a sua academia. A sua academia é muito boa, atende todos os requisitos, mas a reclamação é da outra que usa a mesma marca. Sim, tá. Isso resvala em você em função de você ter o mesmo nome. Reinaldo, a velocidade com que isso se torna. Sim. Então, assim... É como fofoca, né? Exatamente. Todo mundo fica falando, daqui a pouco você fica mal falado e você não tem nem nada a ver com o problema, né? Exatamente. Isso no mundo empresarial é muito ruim, porque você perde cliente sem saber que está perdendo. Porque aquele que estava pesquisando em ser o seu cliente já retroage, porque ele acha que se aquela reclamação está acontecendo é porque, de repente, é da mesma rede, é a marca da mesma rede, e não é. Então, por isso que é importante que você seja único. Aqui nós lidamos, nesse programa, que participa principalmente da Cloud Coaching, que são assim, dezenas, centenas, existem em torno de umas 70 mil visualizações por semana, e com pessoas que são gestores, pessoas que são executivos, pessoas que são mentores, coaches, pessoas que são terapeutas, ou seja, é um mundo de transformação de pessoas, porque a comunidade básica do nosso público é de pessoas que têm essa postura prestadia, de prestar serviços às outras pessoas, e serviços. Os produtos que são oferecidos são games, etc., mas basicamente serviços, ajudando as pessoas no desenvolvimento pessoal. Obviamente tem muita propriedade intelectual, muita coisa que foi criada, está sendo criada, algumas adaptadas de fora, a pessoa paga até um royalty para usar a marca, usar um produto. Mas muitas coisas são criadas. Eu mesmo sou uma pessoa muito criativa, estou sempre criando produtos, desenvolvendo novas possibilidades, metodologias para apoiar a transformação de comportamento e atitude das pessoas. Nesse mundo, nesse meio, como é que eu devo cuidar para que as minhas ideias, as minhas iniciativas, você falou agora há pouco de que brasileiro é um povo criativo, e de fato é. E nesse mundo tem muita criatividade porque a pessoa vai detectando as necessidades das pessoas, e em função das necessidades ela vai criando soluções que vão se corporificando, se materializando em técnicas, em recursos, em metodologias, e que são coisas novas, criadas pelos mentores, criadas por esses profissionais. Sim. Como preservar essas ideias para que não sejam copiadas por outras pessoas? Muito bem, essa pergunta é ótima, Reinaldo. Porque o que acontece? Nós temos aí a lei de propriedade intelectual, a lei de direitos autorais também, e que dão essa propriedade, que dão essa proteção jurídica para as pessoas que são criativas, para as empresas que são criativas, justamente para poder dar esse amparo e poder incentivar com que empresas e pessoas busquem mais e mais soluções para nós, consumidores como um todo, tá? Então, partindo desse princípio que a gente tem uma legislação específica para cuidar dos interesses das pessoas que criam marcas, produtos, métodos, etc., a gente precisa sempre entender exatamente o que está sendo criado. A gente precisa entender o projeto. Por isso que é tão importante que, se você está criando alguma coisa, você tem um projeto em mente, que você tenha um profissional de propriedade intelectual para que você converse. E o que a gente sempre orienta: não fale para ninguém. Não fale para ninguém das suas ideias, dos seus projetos. Que é muito Eu preciso aprender isso, porque eu tenho uma ideia, já falei, da pouco a minha ideia foi adaptada, transformada e lançada. Eu falei, caramba, essa aí era a minha ideia, né? E a pessoa foi, adaptou e lançou primeiro, Você né? sabe que há mais de 20 anos de profissão, os clientes que são mais antigos, eles já sabem disso. Então, todas as vezes que eles têm alguma ideia, algum projeto novo, eles não falam para ninguém.
eles não falam para a equipe, não falam para ninguém. Eles conversam primeiro comigo e aí eu libero o que pode ser já falado, o que já pode ser divulgado, já o está que garantido, não. já está registrado. Exatamente. Por quê? Porque entenda bem, quando você tem uma ideia de algum projeto, de algum produto novo, alguma coisa nesse sentido, é do nosso ímpeto a gente buscar a aprovação do outro. Então é do nosso ímpeto você chamar um amigo, chamar algumas pessoas, o que você acha dessa ideia que eu tive? Então assim, qual é o caminho correto? Se você acredita que pode ser um bom produto, um bom projeto, enfim, uma coisa que pode ser rentável para sua empresa, converse com um profissional de propriedade intelectual, ele vai te dar direcionamento das proteções que precisam ser feitas. De repente, você precisa fazer um direito autoral, que é uma coisa rápida. Hoje a gente tem tecnologias, por exemplo, eu utilizo blockchain para fazer direitos autorais. Eu não preciso mais dos caminhos burocráticos que a gente tinha. Está no ISB. Tem os caminhos, Livros lá no... De repente um conteúdo, de repente uma marca, você pensou, bom, eu vou criar um curso para tal situação e a marca que eu quero é essa marca. Sim. Então você já entra com o processo de registro de marca e a partir daí é que você vai mostrar para as pessoas. Porque quando as pessoas começarem a ver o seu projeto, começarem a ver o que você realmente está propondo para o mercado, não tem tempo mais porque você já está resguardado. Claro que tem coisas que a gente consegue resguardar e tem coisas que a lei não permite. Tá? Então, por exemplo, metodologia de trabalho, esquema de trabalho, formato de operação não é passível de exclusividade para não monopolizar o mercado. Tá? Mas, por exemplo, se dentro dessa sua metodologia você criou um aplicativo, se dentro dessa metodologia que você vai colocar no mercado, você tem um conteúdo, um gamer, um conteúdo programático, um personagem, uma marca, tudo isso são ícones que você consegue proteger para que você, como pioneiro, possa já abranger um número de pessoas e de fãs que todas as marcas que vierem depois, que terão necessariamente que ser marcas diferentes, mas para o mesmo produto, né? Que venham depois, elas não consigam mais alcançar o que você já alcançou. E isso acontece com grandes marcas. Por exemplo, quando a gente fala de Netflix, existem outras plataformas também que fornecem filmes. Netflix, não sei o que é o Flix, na verdade. Só que, gente, as pessoas conhecem Netflix por quê? Porque ele foi o primeiro que trouxe esse conceito de assinatura. Eu vejo assim, duas pessoas, são dois casos assim. Netflix, não sei o que, ou não sei o que Flix. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se são marcas diferentes. São marcas, Reinaldo Passador, Rei São Flix. marcas diferentes. E o que a gente... Eu lanço os meus produtos lá com Flix. O que a gente está falando Mas a sistemática, o processo é comum, todo mundo sabe. São vídeos que vão ser disponibilizados em trilhas e depois tem séries ou tem filmes individuais. Exato. Está aí o ponto. Então, o que as pessoas confundem muito e que vem pra gente como profissional de propriedade intelectual é com o seguinte ponto. Luísa, eu criei esse sistema e eu não quero que ninguém faça esse mesmo sistema, essa mesma metodologia. Mesmo que você seja o pioneiro, garantia jurídica que ninguém vai copiar um sistema parecido, isso nenhuma empresa e nenhum profissional de propriedade intelectual pode garantir, porque a lei está lá muito específica para isso. Porém, quando você faz os registros que são permitidos, você já ganha um mercado que as pessoas começam a te associar como pioneiro. Você já ganha um mercado tão grande que mesmo que venha... Alguém copia, alguém faça uma coisa. Com a mesma coisa. E a gente tem grandes exemplos disso, né? A gente tem o Netflix, por exemplo, a gente tem outras plataformas, mas a primeira que vem na sua mente como streaming, trazendo filmes, que você não precisa mais ir na locadora, foi o Netflix. Um exemplo que me ocorreu agora. Por exemplo, eu fortaleci o meu nome em torno de uma referência em comunicação com o Passadori. Okay. Passadori Comunicação Verbal, antes se chamava Instituto Passadori, tem até um antigo logo da empresa, que é Instituto Passadori. Perfeito. E assim fui fortalecendo. Com isso fui premiado, tive assim todo o reconhecimento. Eu entrei muito na mídia, na imprensa, com assessoria de imprensa. E assim escrevi livros e fortaleci o nome Comunicação Verbal Reinaldo Passadori. Perfeito. Só que teve gente até que com o mesmo sobrenome começou a usar Comunicação Passadori, e que não era eu. Tá bom. Como é que eu posso lidar com isso? O que eu posso fazer em relação a isso? Esse é o único item da lei que não tem exclusividade. Vou te explicar. Então eu dancei pelo que você está falando. Ela falou assim, Reinaldo, você dançou, né? Não tem jeito. Não necessariamente. Porque é sobrenome, é isso? Exatamente. Quando você tem um nome e um sobrenome... Mas não é um sobrenome, é o produto atrelado ao nome, não é o sobrenome. Não tem problema. Quando você tem um nome e um sobrenome que está no seu RG,
que é o seu nome patronímico que Posso nós usar a dizemos, qualquer momento, de qualquer forma. de qualquer forma, em qualquer empreendimento, independente de registro. Entendo. Tá? Entende? Então vamos lá. Por que eu deveria registrar a marca, então, nesse caso? Você teria, por exemplo, com o registro da marca, o direito de notificar uma pessoa que de má fé esteja utilizando o nome. Sim. Então eu, por exemplo, não tenho Passadori no meu nome. Meu nome é Luísa Caldas. Mas eu sei de má fé, vamos pela linha da má fé. De má fé, eu sei que Passadori é um nome muito requisitado no meio de comunicação. Então o que eu vou utilizar como fantasia? Vou colocar Passadori Comunicações e vou tomar carona no seu sucesso, ok? Então vamos lá, vamos em partes. Vamos em partes. Que nem o Jax. E aí, com essa má fé, ou não, mas nessa má fé, eu me aproveito desse sucesso que existe em cima desse nome, tá? Sim. E não tenho justificativa para isso. Utilizo, sem registro, sem nada, fico utilizando no mercado. Você, como Passadori, como Reinaldo Passadori, pura e simplesmente não pode fazer nada contra mim. Mas a partir do momento que você tem um registro de marca do seu sobrenome com certificado junto ao NPI, você tem direito, você é o único que vai ter direito de me notificar na justiça e denunciar a minha má-fé de fato. Porque você tem um registro de marca. Agora vamos inverter a situação. Eu sou Luísa Passadori. Casei com o seu primo. Eu sou Luísa Passadori e estou utilizando Passadori Comunicação. Eu adquiro o direito de utilizar essa marca. Tá. E você mesmo com o registro você não consegue. Tá? Entende? Então é o único item da lei aí que a gente tem esse problema. Ou muda de nome, deixa quieto. Ou você associa uma marca e o nome by Reinaldo Passadori, por exemplo. Muito bom. Luísa, quais são os casos mais comuns que têm acontecido, que você tem atendido nesse sentido de prestação de serviços, considerando que é o nosso público principal? Que conselhos, que sugestões que você daria além das que você falou até agora? Perfeito, vamos lá. Se a pessoa está começando a empreender ou vai colocar um projeto novo no mercado, a primeira coisa que deve fazer parte do planejamento, o primeiro item, é verificar se essa marca está disponível ou não. Porque Passadori, o que acontece de pessoas que chegam pra gente lá depois de 1 ano, 2 anos, enfim, que querem registrar a marca porque já se sentem seguros, a marca já está fazendo sucesso. Quando a gente vai fazer a pesquisa, já tem um concorrente que já registrou 4, 5 anos atrás. Tá. E a pessoa não teve cuidado, a cautela de verificar se já havia um registro com esse nome, com essa marca. Procedimento simples. Tá. E as pessoas não fazem por quê? Porque muitas nem sabem desses procedimentos, Passadori. É esse que é o problema. Não é por conta de custo, porque os custos são irrisórios. É por falta de conhecimento mesmo. A pessoa quer ver se o projeto vai dar certo para depois registrar a marca. Entendi. Só que quando ela vai registrar a marca é tarde demais. Já e o problema é que ela já investiu o nome, marketing, material, divulgação. E tempo. E depois tem que mudar o nome, porque tem que mudar, não é? Exatamente. E tempo, que é uma coisa que a gente não recupera, é tempo. Imagina você 2 anos de reputação, que você já criou uma reputação na marca, e de repente você tem que falar pro mercado, olha, eu não me chamo mais X, eu vou me chamar Y. Então, quer dizer, todo aquele tempo de reputação foi desperdiçado. Pois é um assunto muito palpitante, interessante, atualíssimo, e eu gostaria que as pessoas que quisessem saber um pouco mais sobre esse assunto, entraram em contato com você, que você, como faz esse serviço, está prestando serviço para a gente também aqui, porque eu estou com algumas necessidades, porque estou criando novos produtos, novos projetos, eu quero me resguardar para que... Eu sou muito copiado, eu sou muito criativo e muito copiado. Não criticando o fato de ser copiado, para mim é um privilégio as pessoas perceberem e reconhecerem o meu trabalho e querendo fazer igual, mas tem um lado aí da criatividade, o lado assim de as pessoas começarem a ganhar em cima de uma coisa que poderia, né, conversar e ver o que é possível, pedir licença, ganhar royalties, ganhar juntos, não? Exato. E tem gente que é assim. Sim. Mas infelizmente eu tenho que me resguardar e proteger. Então fique à vontade para deixar o seu contato aqui no nosso canal, no nosso programa, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você e também ter informações, quem sabe até te contratarem para algum tipo de serviço. Claro. Muito obrigada, Reinaldo. Bom, o nome da empresa no qual eu atuo se chama Unielas com 2 L's. Estamos em todas as redes sociais como @Unielas com 2 L's, é só seguir a gente nas redes sociais.
O nosso telefone central é 11, que estamos aqui em São Paulo, 4436-7169. E estaremos aí à disposição de quem quiser nos contactar para conversar de forma individual, de forma personalizada sobre os seus novos projetos, enfim, e a forma que você deve se proteger contra a concorrência. Muito bem. Muito agradecido, Luísa, pela sua participação no nosso programa, trouxe essa luz, essa informação tão importante, tão necessária para quem precisa e deseja se resguardar em relação a todo o esforço que faz na sua vida, que é a sua marca, que é a sua patente, que é todo um trabalho que criou, né? Já que você falou em criatividade. Então, muito agradecido pela sua participação no nosso programa. Imagina, eu que agradeço e fico à disposição sempre, sempre das pessoas criativas do nosso país. Muito obrigada. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado e qualquer coisa, tem a Luísa para você entrar em contato a respeito desse assunto. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.